Legado de amor e liderança. A trajetória do Reverendo Leontino na IPI do Brasil. Com o tema Eu Amo a IPB, a edição de fevereiro de O Estandarte traz uma entrevista especial com o Reverendo Leontino Farias dos Santos, que encerrou recentemente suas atividades na FATIP após 46 anos dedicado à educação teológica da IPI do Brasil. Ex-presidente da Assembleia Geral da IPB, o pastor reflete sobre sua trajetória de amor e serviço à Igreja, compartilhando experiências que unem ministério pastoral, ensino e projetos inovadores. Inspirado por sua visão de fé transformadora, o Reverendo Leontino deixa um legado que continua a impactar gerações e a fortalecer a missão da nossa Igreja. Bom, a questão de amar é uma questão subjetiva e muito importante para quem faz uma declaração assim: eu amo a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Como pastor durante 55 anos, toda a minha trajetória, ela tem a ver com minha paixão pela pregação do Evangelho, minha paixão pela Igreja. E eu comecei a pregar, tinha 14 anos de idade, não? E eu não tinha público, eu não tinha púlpito, e eu era apaixonado pela pregação e não sabia pregar lá grande coisa, não? Foi aí que eu comecei a pregar para as galinhas, porque eu não tinha público. Depois fui pregar ao ar livre, depois nas congregações, depois no púlpito da igreja local, na primeira igreja de Aracaju, né? E aprendi muito, foi uma experiência de crescimento, de desenvolvimento, uma experiência rica, né? Quando pude fazer algumas experiências também com os jovens da minha igreja. Nessa época, o presbitério ao qual a minha igreja participava e era membro, ia de Salvador a Fortaleza, no Ceará. Era um presbitério imenso, né? E foi quando teve um congresso de juventude promovido pela Federação de Jovens, da UMP. E eu fui a Recife participar, tinha 16 anos. E ali o tema era a Igreja e o Subdesenvolvimento do Nordeste, com palestras interessantíssimas, que foram apresentadas e desafiadoras também. Quando eu voltei desse congresso, eu era uma outra pessoa. Eu queria ver, fazer, queria compartilhar, queria programar, queria estar participando da história da igreja. E foi aí que algumas ideias vieram à mente, o que era possível fazer a partir da nossa realidade. A primeira igreja de Aracaju, na época, era uma igreja de muita gente e tinha muitos idosos. E entre esses idosos, muitos eram analfabetos. Carregavam a Bíblia debaixo do braço, mas não sabiam ler. A Bíblia era um ornamento da sua crença, da sua fé. E aí nós criamos, nós os jovens da igreja, uma classe de alfabetização de idosos. Tinha uns 30 idosos mais ou menos. Era encantador ver um idoso pegar o lápis, a caneta e começar a escrever uma palavra. Com o tempo, esses idosos começaram a ler a Bíblia e compartilhar a Bíblia. Se sentiram mais fortes, mais dignos, valorizados, E aí essa experiência e outras que vieram me ajudaram a pensar o quanto a igreja deveria ser relevante na sociedade, a partir de sua realidade. Eu estava numa igreja que tinha muitos idosos analfabetos, mas a realidade de outros já não era essa, era outra situação. E foi aí que vieram as oportunidades de crescimento, de projetar, de pensar a igreja. Quando eu vim para São Paulo estudar, eu tinha 20 anos de idade. E aqui eu pude conhecer a igreja
de uma forma diferente, por dentro, vendo as limitações da igreja e as possibilidades da igreja, o que essa igreja podia fazer, né? E pus na minha cabeça que após o curso eu deveria voltar para o Nordeste, ser pastor no Nordeste, que era o meu presbitério. O presbitério Nordeste me mandou para pastorear o campo do Rio Grande do Norte, que era um campo imenso, né? Tinha 3 igrejas na capital, tinha igrejas no interior, tinha várias congregações e eu tinha somente 25 anos de idade. E aí eu pude ver, diante dessa situação, as necessidades, né, os problemas, como fazer a igreja relevante. Por exemplo, o meu ministério em Natal, durante 5 anos, foi mais um ministério voltado para a cidade do que dentro dos muros, das muralhas da igreja. E aí foi quando eu comecei a interagir com as instituições locais, né, da sociedade, né? Me tornei amigo do reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Aí ele abriu portas para eu pregar para os universitários na formatura. Durante 5 anos fiz isso. Aí abriu portas para eu ir à televisão e trazer a mensagem de Natal todo ano, eu fazia isso. E as portas se abriram em outras direções. Foi aí que, na educação, por exemplo, eu trabalhei muito na educação. Um dia eu fui convidado pelo secretário estadual da educação para dirigir uma escola com 2.200 alunos. Eu tinha 27 anos na época. E a escola tinha 4 turnos, né? E cada turno era o primeiro turno dirigido por uma freira, o segundo turno dirigido por um padre, o terceiro turno dirigido por outro padre e o último turno da noite dirigido por um espírita. E eu, com 27 anos, fui liderar esse povo, não é? E foi uma briga muito grande dos padres que eram contra mim. Quem ficou do meu lado foi a freira e o espírito. Mas os padres não aceitavam aquela situação. Então, meu ministério ali foi assim. Depois voltei para o Sul, voltei para São Paulo, para o Sudeste. Então, a minha chegada à Assembleia Geral é o resultado dessa paixão, desse amor de querer fazer algo pela igreja, algo mais amplo, né? E foi aí que, em 1999, né, houve a Assembleia de Campinas e ali nós começamos a visualizar alguns projetos que estavam no meu coração. Por exemplo, o projeto Natanael, cada um traz mais um para a igreja, né? Aí o projeto Pequenas Igrejas, Grandes Ministérios, né? Foi um projeto de as igrejas grandes ajudarem as pequenas, né? Com alguns resultados interessantes, né? Foi nessa época também que as mulheres receberam da Assembleia Geral a notícia de que poderiam ser ordenadas para o presbiterato, para o pastorado. Então, essas e outras experiências estavam relacionadas a uma visão mais ampla, né? O que a gente pode fazer sem dinheiro e sem preço, né? Porque uma das coisas é que sempre se falava, não temos dinheiro. A proposta de fazer missão na nossa igreja sempre esbarrou nessa questão, não tem dinheiro. E era a proposta que levava a Secretaria de Missão ou de Evangelização a ter uma verba maior, era a maior verba, e a gente não via os resultados. Gastando dinheiro com missionários e tal, não viu. Então, era importante que a igreja pudesse otimizar essa verba saindo daquela perspectiva tradicional de plantar uma igreja, missionário e pagar todas as contas e ver a igreja crescer. Então, também os contatos com outras igrejas, viagens, congressos e assim por diante, fizeram com que essa visão fosse ampliada
para ver a igreja numa perspectiva mais ampla, como sal da terra e luz do mundo. Então, o trabalho de capelania resulta da minha vida como estudante no Seminário de São Paulo, no passado, e depois o meu tempo como professor de teologia, de missão, de filosofia no seminário. Foram 46 anos. Esses 46 anos são 46 anos de observações, de vida, de compartilhamento, de sofrimento, né? E ver o que se pode fazer, o que se podia fazer pelo estudante e depois, na proposta da capelania, o que se podia fazer também pelos colaboradores, né? As pessoas que trabalham hoje na FATIP, né? Tive a oportunidade de recebê-las na minha sala para aconselhamento, para ajudá-las a resolver suas dificuldades emocionais, né? De modo geral. Foi um tempo precioso, né? Um tempo de conversa, um tempo de apoio, um tempo de acolhimento, e foi um trabalho, para mim, muito profícuo, né? Então, eu destaco alguns valores espirituais, né? Primeiramente, né? Que as coisas começam por aí. Aí eu destaco, por exemplo, um valor, crer em Deus como superior também às nossas possibilidades. Então, se temos uma crença focada em Deus, as outras coisas não serão acrescentadas. A questão do amor, né, a qual nos referimos no começo, né? É necessário que as pessoas elas sintam aquilo que Jesus ensinou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Em tudo que tivermos que fazer sem esse amor ao próximo, então nós seremos mais limitados. É preciso amar o próximo e amar a nós mesmos. Esse amor a nós mesmos, que às vezes esquecemos, tem muito a ver com o cuidado conosco, com a formação. Por exemplo, o corpo, que é o templo do Espírito Santo, que cuidado nós temos, né, em relação a isso, né? Isso é muito importante para nós, né? Então, a ênfase é sobre os valores espirituais. Então, é amor, é justiça, é fé, é esperança, é paz, é harmonia, é benignidade e outros valores. Deixando de lado os valores materiais, não deixando absolutamente de lado, mas deixando em segundo plano, porque o que mais edifica é exatamente valorizar isso que tem a ver com o nosso espírito, com a subjetividade que passa pela nossa vida. Tive interesse pela psicologia, queria fazer psicologia. Fiz a psicologia como para dar aula, licenciatura, mas eu precisava de dar mais ênfase, por exemplo, ao cuidado das outras pessoas, né? Por exemplo, atender, ouvir, escutar, caminhar, acolher, né? E a psicanálise foi, num determinado momento do meu ministério, algo que me desafiou. Aí foi fazer cursos, né? Participar de congressos, escrevi alguns textos, alguns livros na área da psicanálise, porque descobri aquilo que Oscar Pfister, né, fez quando ele, que era pastor luterano, era amigo íntimo de Freud, não? E ele era ao mesmo tempo um ferrenho crítico de Freud. Havia uma amizade entre eles, uma troca de cartas, né, muito rica, não? E que uma das coisas que ele disse a Freud é que a psicanálise ajudava as pessoas na cura de seus problemas emocionais, psicológicos, né? E com isso, ele se aproveitou de uma máxima do pensamento freudiano, quando Freud dizia, né, a cura vem pela fala. E essa é uma prática na psicanálise, né? As pessoas, por exemplo, num trabalho terapêutico, elas têm que falar de si, falar o que está dentro de si.
né? Para que, falando, jogando para fora, as pessoas também joguem para fora o lixo da vida emocional, o lixo da vida espiritual, o lixo da vida moral, que estão escondidos no inconsciente. E então eu vi muita ligação, né, dessa máxima freudiana com aquilo que a gente faz, por exemplo, no gabinete pastoral, que é o quê? Que as pessoas ponham para fora as coisas que estão tirando a sua paz, estão lhe causando pesadelos, né, quando conseguem dormir, que às vezes nem conseguem dormir. Então, essa ligação com a prática psicanalítica e a prática pastoral, já baseado na experiência de Oscar Pfister, foi muito rica para o meu trabalho, e eu continuo fazendo isso, né, de alguma forma, e usando essa metodologia freudiana, que as pessoas têm que pôr para fora, e é isso mesmo. E a começar por aquilo que o próprio Paulo fala escrevendo aos Coríntios: examine-se cada um a si mesmo. Esse examinar-se, esse voltar-se para o autoconhecimento é fundamental para que as pessoas se libertem de tudo aquilo que lhe aprisiona. E dentro do contexto cristão, isso é muito rico, é muito próspero, isso é muito vantajoso para nós. Daí o meu interesse, a minha prática e o meu desafio de continuar pesquisando a psicanálise. Então, eu sempre... Houve um tempo que eu dava aula de teologia da missão, depois deixei, né? Mas sempre via a missão, por exemplo, com a possibilidade de caminhar junto com a diaconia, né? Porque não adianta você pregar o evangelho para pessoas que trazem consigo muitos problemas pessoais, né? Por exemplo, problemas existenciais, né? Tem a ver assim, o que eu sou, quem eu sou, de onde vim, para onde vou, o que faço agora, né? E o trabalho missionário deve passar por essas encrencas, desculpe falar esse termo, essas encrencas da vida pessoal que nós temos, né? E a diaconia, que não deve se limitar apenas a distribuir cestas básicas, não? Mas também a trabalhar essas crises existenciais do homem de hoje, como crise de identidade, crise de anonimato, como a crise de ter que conviver com os diferentes e não saber como se comportar, tudo isso, né, faz com que as pessoas sofram. E a missão, ela deve atender essas necessidades. A igreja será relevante, por exemplo, no século XXI, se ela conseguir responder a muitas indagações que estão na cabeça dos jovens, estão na cabeça dos idosos, na cabeça daqueles que são marginalizados pela sociedade e pela própria igreja, como é a questão dos idosos, né? Aí uma vez alguém disse: mas você se preocupa muito com os idosos, é porque você já está idoso? Não, eu sempre me preocupei, é que os idosos são discriminados, eles muitas vezes vivem lá num cantinho da casa do filho ou da filha, porque ele não tem proeminência, são escondidos, né? Então, missão é mais do que falar, Jesus salvou. É mais do que isso, é tentar fazer com que as pessoas sintam na sua própria vida os efeitos dessa salvação, tornando-os dignos para uma vida melhor. Então, nós vivemos um mundo de muito apego às coisas materiais, né? Então, o pragmatismo está aí. É muito utilitarismo. O que é que vale? Vale o que é útil. Então, se que vale é o que é útil, é uma coisa horrorosa, né? Porque, por exemplo, os idosos, né? Por que eles não têm prioridade nas coisas? Porque o que prevalece muitas vezes é o princípio da utilidade. Então, como vamos investir, dar uma bolsa de estudos para um homem com 60 anos, 70 anos, ele vai ser útil de que forma? Quando ele terminar, às vezes nem termina, já morreu.
Então, é importante canalizar as atenções exatamente para esses valores, né? A questão da utilidade é relativa. Às vezes, uma pessoa, um senhor de idade, até analfabeto, ele pode ser muito importante para uma família, para uma sociedade, para um grupo, né? Em desespero, né? Ele pode ser. Então, que os jovens, nesse mundo tão pragmático que sempre espera resultados imediatos, que os jovens pensem que o caminho melhor ainda é imaginar a possibilidade de viver os valores espirituais, né? De amor, de fé em Deus, de esperança, de solidariedade, não é? De situações que possam dar dignidade a quem está ao seu redor. Porque, queiramos ou não, sempre seremos cuidadores do nosso irmão. E Caim disse para Deus, mas porventura eu sou cuidador do meu irmão? Pois é, mas está implícito na pergunta de Deus para Caim, a ideia de que ele devia dar conta, de que ele devia prestar conta diante de Deus o que aconteceu com o irmão, quem é o irmão, qual a ligação dele com o irmão e assim por diante. Hoje, no mundo de tanto individualismo, será que isso não é pertinente? Fazer com que as pessoas se sintam responsáveis pelo seu irmão para dar conta a Deus, para responder a Deus aquilo que Deus espera de cada um de nós quando diz amar ao próximo como a si mesmo? Fica a pergunta.